Então, a gente está terminando o capítulo 2 das Institutas, do volume 2, tá? Então, o Calvino se delonga em bastante pontos, e eu vou pular um pouco. Algumas proposições nós já entendemos, eu creio. Se não ficou entendido, a gente retome, etc. Mas ele repete muito, validando de várias formas, né? Então, ele valida primeiro da forma dos filósofos e tal, né? E depois ele valida ainda nas escrituras. Então, Calvino ele é bem bíblico, graças a Deus por isso. E aí a gente tem uma doutrina bastante sólida assim, para ver nas escrituras, né? Mas a gente vai ver então desse ponto 1, como eu disse, né? Tem vários pontos 1, são subpontos que ele não, que aqui na minha versão não é numerado e tal, mas a gente vai acabar, né, até o 27. Então já decorremos aí vários pontos, 27 na verdade. Então, Calvino começa dizendo, gente, que há uma incapacidade da razão humana em penetrar a verdade de Deus. Eu creio que isso já ficou claro na última aula, né? A gente disse no último estudo que a nossa razão não consegue discernir todas as coisas, mas também ela é um meio no qual o Senhor indica juízo. Ou seja, gente, nós temos a nossa razão e ela é uma capacidade, querendo ou não. E essa capacidade faz com que nós sejamos culpados, não possamos dizer que somos ignorantes. É isso que a gente vai caminhar dizendo aqui. Eu vou passar bem rápido os primeiros pontos, porque eu quero enfatizar uns outros que a gente ainda não falou. Então, a razão humana discerne quando se chega ao reino de Deus. O que a razão discerne quando se chega ao reino de Deus é aquela profunda visão espiritual que consta principalmente de 3 coisas. Então, essas 3 coisas aqui nós vamos caminhar, tá, gente? Falando então da razão. Ele diz que nós, como seres humanos, precisamos conhecer 3 coisas. Precisamos, primeiro, conhecer a Deus. Então, conhecer a Deus no sentido de conhecer a revelação dele, conhecer aquilo que ele revelou a nós. Sempre que se fala conhecer a Deus, nunca da forma aristotélica, etc., né? de um Deus que ele é humano, ele tem paixões, etc. Calvino até comenta isso. Mas é um Deus que está nos nossos corações. Não é um Deus externo, é um Deus que está nos nossos corações. Então, esse conhecer íntimo é uma amizade interna, é uma amizade que compreende todas as faculdades do ser humano, a transformação, mas é uma amizade espiritual com o Senhor Jesus, ou com um Deus, né? Que, colocando de forma genérica. Então, conhecer a Deus, conhecer seu paterno favor para conosco, é a segunda coisa, no qual se nos confirma ou firma a salvação. Então, esse paterno favor é aquele favor, aquela misericórdia que Deus coloca sobre nós, ou seja, a salvação do Evangelho, né? E o terceiro é a maneira de plasmar a vida segundo a norma de sua lei. Aí está o que a gente tem dito aplicado na nossa vida, a sabedoria. Ontem, graças a Deus, nós pudemos estudar com os irmãos de Vitória, pastor Daniel lá de Vitória, bem queridos eles, os irmãos, graças a Deus pudemos estar com eles, para estudar um pouco da sabedoria. Essa igreja é das meninas, né, gurias? E foi uma bênção, né? A gente poder entender essa questão da sabedoria, que é exatamente um viver prático conforme o querer de Deus, ou conforme a norma da sua lei. É isso que eu quero fixar desse primeiro ponto. A gente vai caminhar pulando um pouco, tá?
Então, gente, pontuando aqui, a razão humana não pode compreender sozinha a verdade completa da salvação, que é as seguintes verdades pontuadas, né? Conhecer a Deus, conhecer seu favor e conhecer a maneira de viver a vida sábia. Então, a gente já está dizendo que aqui que o Evangelho é esse meio de responder essas três proposições, de conhecer a Deus, conhecer seu favor e conhecer a maneira de viver a vida sábia. Isso é algo que os homens têm buscado durante décadas e é só através do Evangelho, graças a Deus, como diz Hebreus, que nós podemos ter a palavra revelada e essas perguntas e respostas bem esclarecidas. Então, gente, a Bíblia testifica e evidencia a depravação dos homens, isso já ficou claro, né? Eu creio das últimas vezes, e ela também, a Bíblia, torna capaz a penetração da verdade, né? Através do Espírito Santo na razão do homem. Então, só pontuando que o Calvino ele divide, né, o ser humano, como a gente disse da última vez, entre dons naturais e dons supernaturais. Ele foge daquela compreensão pagã, platônica, né, dos gregos, que eles diziam que nós somos divididos entre alma material e alma imaterial, e de alguma forma nós podemos por nós mesmos nos chegar a Deus através da contemplação da natureza e etc. É por isso que na arquitetura, né, da Idade Média, os católicos eles tinham um zelo muito grande pelos detalhes, porque os detalhes eles achavam que nos levavam à contemplação e aí nos levavam a Deus. Então é uma compreensão bem pagã. Isso muda totalmente na Reforma e torna a Bíblia ser o centro no qual nós podemos achar conhecimento de Deus, conhecimento do seu favor e sabedoria prática. E aí, pontuando, né, a razão e o intelecto, Calvino fala bastante, esses ainda estão presentes no ser humano, são dons naturais, né, e aí eles se delongam um pouco nessas duas definições, dizendo que em ambas as capacidades ou as dimensões nós não podemos conhecer a Deus sozinhos. Somente pela iluminação do Espírito Santo se pode conhecer a Deus e as coisas de Deus. Então o Calvino nota que até mesmo o próprio Moisés diz que ninguém pode de outra maneira fazer-se sábio nos mistérios de Deus, a não ser pela benevolência dele próprio. Então, ele cita alguns textos aqui, a gente não vai procurar todos, é claro, mas o principal é Deuteronômio 29, 13 e 4. Gostaria que o irmão pudesse ler para nós, por gentileza. Teus olhos viram aqueles sinais, e potentos ingentes, e o Senhor não te deu coração para entender, nem ouvidos para ouvir, nem olhos para ver. Olha só, muito obrigado, Elvis. E olha só, o Moisés falando então que desde a lei já tinha essa compreensão de que a menos que o Senhor nos desse compreensão e iluminação, os nossos olhos não poderiam ver os portentos ingentes do Senhor, né? Lembra então das maravilhas que o Senhor fez e aquele povo murmurador dizia que aquela carne era uma droga e tal, né? Aquele maná. Então, na verdade, gente, a menos que o Espírito nos ilumine, nós não podemos ter compreensão. O acesso ao reino de Deus a ninguém se abre, senão aquele a quem, mercê de sua iluminação, o Espírito Santo tenha feito nova a mente. Então, na verdade, a nossa mente está incapacitada, é por isso que nós precisamos de um novo homem. Isso é claro, né? Olhando então para a revelação toda, nós estamos totalmente depravados, nós precisamos não de Adão, mas de um Cristo, de um Senhor que possa nos renovar. Então nós somos vestidos desse Cristo, e no qual nós achamos a sabedoria, que está em contraste à sabedoria humana. A sabedoria de Deus, em contraste com a sabedoria humana, ela é perfeita. A sabedoria humana
ela é como que um véu pelo qual a mente é impedida de ver a Deus. Então nós precisamos da lente das Escrituras, né? Calvino vai falar em outros lugares que as Escrituras são como óculos pelos quais, melhor dizendo, esses óculos, né, nós podemos ver toda a realidade e ver da forma correta. E aí nós vamos nos olhar no espelho e ver que na verdade a gente não tem capacidade nenhuma. Alguém poderia ler para nós? Vocês estão vendo? Onde está o sábio? Onde está o erudito? Onde está o questionador desta era? Acaso não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Visto que, na sabedoria de Deus, o mundo não conheceu por meio da sabedoria humana. Agradou a Deus salvar aqueles que creem por meio da loucura da pregação. Muito obrigado, Bruna. Então, na verdade, o Calvino cita esse 1 Coríntios 1, 20, 21, falando que não há sábio, não há erudito que consiga entender aquilo que é a sabedoria da salvação, a sabedoria que Deus fez conhecer o Evangelho. Então, algumas perguntas para fixação. Aqui essas primeiras eu ia fazer para os outros pontos que eu pulei ali, mas ficou claro, porque até aqui, né? Porque nós não podemos entender as coisas de Deus. Por que não basta a nossa sabedoria? A gente não consegue entender porque é uma coisa que não é da nossa natureza. O pecado já nos contaminou e Deus só revela aquilo através para quem Ele quer revelar, para os seus escolhidos. Seria isso? Muito bem, irmão. Glória a Deus pela tua resposta. A gente vai até falar um pouco dos pontos que tu citou ali no final, né? Que na verdade a gente só pode ser iluminado pelas escrituras, etc. Né? Então é exatamente isso. Nós não temos uma natureza que é destituída em algum espaço, né, desse pecado. Na verdade, esse pecado está fundamentado em toda a nossa natureza. Né? Daquela forma que o Calvino disse. Não que, né, como o Elvis também explicitou, não que a gente tenha nascido com isso, mas por causa do pecado. Né? Então o Senhor não colocou o pecado em nós, mas Ele colocou a capacidade de pecarmos e não pecarmos. Né? Como nós dissemos aí no Éden, o homem escolheu pecar. E aí nós estamos incapacitados de conhecer a Deus. Então, pontuando aí, como nós já dissemos aí algumas coisas, por fim, a sabedoria humana não pode ter acesso ao divino e somente o Espírito pode dar ao homem esse acesso. Vamos ver como acontece um pouco essa questão da cegueira humana em contraste com a revelação de Deus. De igual modo, também os apóstolos foram adequados, ou melhor, foram adequada e plenamente ensinados, certamente pelo melhor dos mestres. Contudo, a não ser que necessitassem do Espírito da verdade, que a mente lhes instruísse nessa compreensão ou doutrina que antes viram, não receberiam ordem de esperar por ele. Se o que buscamos de Deus confessamos assim faltar-nos, e Ele próprio acusa nossa indigência naquilo que promete, que ninguém vacile em confessar que só será capaz de entender os mistérios de Deus quando tiver sido iluminado por sua graça. Quem mais entendimento se atribui, tanto mais cego e menos reconhece sua cegueira. Aí as frases bem escritas pelo Calvino, essa última dá até para você colocar no seu Instagram.
Mas, gente, assim, em resumo, o que Calvino está querendo nos dizer é que não há como nós entendermos esses mistérios de Deus e essa compreensão, essa sabedoria que nós estamos falando, sem a iluminação do Espírito. Então, aqui nós já respondemos. A própria lei natural atesta a culpabilidade humana. Nós vamos falar então um pouco, gente, da lei natural e da lei mosaica, da lei bíblica, ou dos 10 mandamentos, das 10 ordenanças e etc. Né? Nós conhecemos mais por 10 mandamentos. Existe no nosso coração uma lei natural, uma direção que nos diz alguma coisa, de forma que tu pode perguntar para alguém que não é crente o que ele acha do homicídio, né? Ele vai dizer que o homicídio é muito ruim, etc. Né? Então há uma lei natural, né, no coração dos homens. Há uma lei que testifica a existência de Deus e que por implicação nos faz compreender que Deus existe, que nós precisamos obedecê-lo. Agora, que existe um caminho, né, de obedecer a Deus, mas esse caminho não pode ser conquistado naturalmente. Essa lei natural, na verdade, ela não nos basta. Vamos ver como isso acontece. Alguém poderia ler para nós, por gentileza? Romanos 2, 12 ao 15. Todo aquele que pecar sem a lei também perecerá. E todo aquele que pecar sob a lei, pela lei será julgado. Porque não são os que ouvem a lei que são justos aos olhos de Deus, mas os que obedecem à lei, estes serão declarados justos. De fato, quando os gentios que não têm a lei praticam naturalmente o que ela ordena, tornam-se lei para si mesmos, embora não possuam a lei, pois mostram que as exigências da lei estão gravadas em seus corações. Disso dão testemunho também a consciência e os pensamentos deles, ora acusando-os, ora defendendo-os. Perfeito. Muito obrigado, irmã. De fato, gente, quando nós analisamos as Escrituras, não há lugar algum que a gente possa dizer que os homens eles não têm alguma lei gravada no seu coração. Pelo contrário, aquela promessa de Ezequiel, em que o Senhor gravaria a sua lei no nosso coração, ela está mais plenamente agora nos filhos de Deus. Mas existe também uma lei natural gravada no coração dos homens. Em contraste aí, de alguma forma, ou não em contraste, mas ela não é exatamente a lei toda de Deus. Né? Quando Ezequiel lá fala, Ezequiel 43, creio eu, ou se alguém souber pode me dizer, que então o Senhor nos diz que Ele gravaria a lei dele no nosso coração, mas aí Ele está se referindo à lei da salvação, ou à vontade dele, e aí nós seguiríamos essa vontade. Mas, de alguma forma, Deus colocou no coração do homem essa eternidade, né, como diz Eclesiastes, ou essa lei, essas consciências, nesses pensamentos do homem, há essa evidência da lei. Então, o conhecimento das obras da justiça, o Calvino fala um pouco desse termo. Vamos entender isso, que é bastante importante. Resta a considerar aquele terceiro elemento, né? Então, a gente falando daqueles elementos, né, de conhecer a Deus, conhecer o seu favor, conhecer como nós podemos viver a vida conforme a sua norma. Ele diz assim sobre esse terceiro elemento: conhecer a Deus, conhecer-se a regra de dirigir a vida probamente, ou sabiamente, ou virtuosamente. Aqui chamamos com razão de conhecimento das obras da justiça. Gente, justiça aqui, né, como o andar reto perante Deus, né?
andar reto perante Deus. Então, existem duas formas de falar de justiça na Bíblia, uma complementar da outra, né? Que é a justiça que Cristo imputa em nós, que é o que Calvino e Lutero analisaram bem, né? Dessa justiça então que o Senhor coloca no nosso coração, e aí nós somos justificados perante o seu tribunal, né? Nós agora Deus não tem mais ira contra nós, mas favor. Mas aqui falando no sentido de justiça, da justiça na qual também nessa santificação, que é decorrente dessa regeneração do coração, né? Então, só delineando um pouco para a gente esclarecer, há uma regeneração quando nós somos salvos. No ato da salvação, o Senhor regenera o nosso coração, só que Ele coloca o Espírito Santo no nosso coração. Só que esse regenerar tem uma implicação progressiva, que é o que nós chamamos de santificação. O Espírito Santo nos santifica. É por isso que tu tens que orar para tu não pecares, porque apesar de tu teres o Espírito Santo, tu ainda pecas. Então, é por isso que nós vamos adquirindo sabedoria, né, ao longo da vida. É por isso que, apesar de a sabedoria não estar especificamente nas cãs, né, ou nos velhos, né, nos idosos, naquelas pessoas que já têm cabelinho branco, que nem meu pai aqui, mas de alguma forma assim, essa santificação progressiva tem alguma implicação no tempo, né? Então nós precisamos também dessa busca diária, da oração, das disciplinas, para que nós cresçamos em direção à perfeição, da qual nós desfrutaremos mais perfeitamente na ressurreição, quando Cristo vier. Entendido isso? Se não estiver entendido, eu retomo essa questão da santificação e regeneração. A gente já trabalhou lá nos primeiros pontos, mas talvez, como nós não retomamos muitas vezes, talvez tenha ficado um pouco esquecido esse significado. Então, me chama a atenção, me corta, porque eu quero tornar isso bem claro, se eu puder. Então, nós paramos aqui, né, o conhecimento das obras da justiça. Então, essas obras retas, né, onde a mente humana parece ser um tanto mais aguda que nas coisas superiores, pois o apóstolo atesta, nós lemos, que os gentios que não têm a lei, quando praticam as obras da lei, são por lei para si, e mostram a obra da lei escrita em seu coração, dando-lhes testemunho à própria consciência, e entre os pensamentos excusando ou acusando-os perante o tribunal de Deus. Por certo que não diremos que são inteiramente cegos, então, esses homens, na maneira de conduzir a vida, Calvino diz. Eles não são inteiramente cegos. Podemos dizer que há alguma razão neles. Mas será que essa razão está na direção certa? Vejamos então que, visto que isso poderia parecer absurdo, que os gentios pereçam sem qualquer julgamento prévio, ele acrescenta imediatamente que sua consciência lhes está no lugar da lei, e por isso lhes é insuficiente para a justa, ou melhor, lhes é suficiente para a justa condenação. Então olha aí o que Calvino está dizendo, que isso que o Paulo fala, o apóstolo Paulo fala, de que há alguma luz no ser humano, no sentido de essa lei natural, né? Esse conhecimento das obras da justiça, ele não é possível totalmente ao homem, mas existe sim um lugar no ser humano em que ele é condenado por isso, ou seja, no sentido de que ele tem a consciência dessa lei, mas o Senhor, então ele não permite que essas pessoas conheçam a sua verdade, né? A gente só observar casos do faraó, é só observar Judas Iscariotes e etc. Vários casos em que a providência divina, soberana do Senhor, escureceu e não iluminou esses homens. Então essa lei natural colocada no ser humano
é motivo para condenação, entendeu? Então, Deus aproveita essa disposição, não disposição, mas essa lei, essa consciência, melhor dizendo, né? Essa consciência, e Deus aproveita isso, faz isso como um argumento para que o homem não argumente contra essa condenação de Deus, ou ignorância, né? O homem não pode atestar ignorância. Portanto, a finalidade da lei é tornar o homem inexcusável. Então, que o Calvino falando com todas as palavras, né? A finalidade da lei natural é tornar o homem inexcusável diante de Deus. É dizer que o homem não tem capacidade de dizer que ele está desculpado, né? Perante Deus, né? Então, gente, existe sim aquelas perguntas difíceis de nós respondermos, por exemplo, pessoas como algumas tribos indígenas, pessoas que não conheceram a Deus, e etc. A gente não sabe responder isso com todas as palavras, mas nós sabemos que existe uma lei natural no coração dessas pessoas, e ignorantes elas não são. Ignorantes elas não são. De alguma forma existe essa lei natural e elas não podem arrogar ignorância. Como, porém, esquivando-se o pecador ao julgamento do bem e do mal em si impresso, em relação a ele constantemente recambiado. Nem se lhe permite sequer assim cerrar as pálpebras, olha só, que não seja obrigado, queira ou não, ou a abrir às vezes os olhos. Disse falsamente que ele peca meramente por ignorância. Então, não há como o homem não abrir os olhos, né? Ele é obrigado de alguma forma, querendo ou não, a não poder dizer que ele tem ignorância. Ele está exposto a essa luz e ele não pode dizer que não tem ignorância. Aqui a gente já trabalhou, né? Não, ainda não. O que é a lei natural no homem, então? Qual é o resultado de entendermos isso? A gente tem feito essas perguntas para fixação. Quem gostaria de dar uma palavra sobre essa questão? Ficou claro isso? O que é a lei natural no homem? Mas igual. Ô João, Pode eu falar. fiquei um pouco confuso aí nessa parte da pergunta dessa fixação. Mas eu queria comentar o que tu falou antes sobre o homem ser indesculpável. Aham. Perfeito, pode falar. Assim, por exemplo, tu falou dos índios, citou os índios. Tem Aham. tribos que são inacessíveis, são bem escondidas e tal, mas, por exemplo, eu li em algum lugar, algum livro, já não lembro, mas Deus se mostra presente em toda a natureza. Então, a natureza clama ao Senhor e nos mostra que existe um Criador. Por mais que eles não conheçam a palavra, mas por meio da natureza, eles conhecem a Deus também. Tanto é que nas tribos indígenas, como foi o exemplo, eles tentam dar deuses para cada objeto, para cada coisa, para o sol, para o mar, para a água, para as flores. É porque eles sabem que tem, entendeu? A consciência dá esse pensamento para a pessoa. Mas Perfeito. eles não têm de fato. E também por conta do pecado, eles tentam. Como é que chama? Desviar o propósito, entendeu? Isso, muito bem. Perfeito, Elvis. A gente, esse tem dois pontos, né? Unindo, então, aproveitando o que o Elvis falou, aí eu já explico essa questão da lei natural. Essa questão que o Elvis falou, mas a gente falou alguns pontos atrás, né? De que
a gente tem a criação, então é o livro natural de Deus, né? O livro da natureza, né? Os teólogos calvinistas definiram então 2 livros, né? O livro da revelação natural, né? Que é o livro que está na criação aberto para nós. Nós olhamos as árvores, a natureza, tudo esplêndido, revelando Deus claramente, né? Que há um significado por trás, há um propósito, né? Isso até os cientistas hoje têm observado e já têm ido contra aquela ideia de que não há um propósito para a criação, né? Então, a tendência do homem é ignorar, como o Elvis disse. Mas o homem tem essa criação ao seu dispor. Então, por isso, esse é o primeiro ponto. Por isso, o homem está, não pode se dizer inexcusável. Então, essas tribos indígenas, né, não há como nós dizermos através da Bíblia que eles estão inexcusáveis. Há como nós dizermos que eles possam ter uma noção muito perto daquilo que é bíblico. Por exemplo, se tu observares o crescente fértil, o antigo Oriente Próximo, na Mesopotâmia, né, ali onde nasceram os judeus, os israelitas e tal, todo aquele contexto histórico, há narrativas muito parecidas com o Éden, por exemplo, né, a criação do homem e etc. Então, gente, na verdade isso só expressa que o homem ele tem alguma noção, sim. E é através da natureza, então, que ele entende isso. Mas também é através dessa lei natural que está no homem, né? E aí eu quero saber se vai ficar claro para o Elvis. Aí só terminar essa questão da lei natural, de que nós temos essa consciência, não disposição, mas consciência da verdade. Então, por exemplo, citando de uma forma prática, né, a maioria das pessoas tem a noção de que a morte é algo ruim, ou que matar outras pessoas é algo ruim. Aí tem casos de tribos indígenas e tal, que parecem quase que divertidas essa ideia, que eles matam os próprios filhos, mas aí já está no contexto da idolatria, né? Daí eles já usam uma coisa depravada para adorar um suposto Deus, etc. É parecido aí com essa questão de desviar da verdade. Agora, essa lei natural está sim em todos os homens. Então, a maioria das pessoas, ou todas as pessoas em sua consciência vão dizer que, ou pelo menos vão preservar a própria vida, que é o que está dizendo lá nos 10 mandamentos. Ama o próximo como a ti mesmo. Na verdade, não nos 10 mandamentos, mas na lei. E o Senhor Jesus repete isso. O próximo como a ti mesmo. Óbvio, porque já está pressuposto, né, que nós já amamos a nós mesmos de uma forma muito grande, de forma que a gente não quer perder a nossa própria vida, né? Então, existe essa lei natural, ou seja, a vontade de Deus. A vontade de Deus para o homem é aquela expressa no cânon, e em específico aqui na lei dos mandamentos. Eu acho que vai ficar claro um pouco a gente discernindo até um pouco mais, mas em especial, Elvis, é essa lei natural que está como que um pouquinho dos mandamentos de Deus no homem, né? Essa consciência mais ou menos correta, mais ou menos similar a um protótipo da lei, a coisas básicas assim que o homem consegue ter consciência. Ficou claro? Ficou claro, muito obrigado. Tem certeza? Absoluto. E João, agora só complementando, ainda voltando sobre os homens serem escusos. Por exemplo, quem tem alguma deficiência mental, a gente não sabe se a pessoa é salva, se não é salva, Deus salvou, Deus não salvou. Ou uma criança, quando falece ainda criança, uma pessoa quando falece ainda criança. Será que ela foi salva, será que não foi? Aí é verdade que é só Deus para saber, só a graça de Deus para saber, só Ele é todo soberano, poderoso para saber isso. A gente não tem como entrar nesses pensamentos assim, né? É verdade, irmão. Tem coisas que não adianta, assim. A gente entende alguns sinais, algumas coisas, né?
mas não tem muito como entender assim. Mas de fato a gente precisa direcionar a nossa, e é isso que a gente quer terminar dizendo. Eu quero terminar dizendo hoje assim, e aí eu quero caminhando assim, mas só prototipando aquilo que a gente vai falar, é de que Deus resolveu salvar um povo, e que a gente se foque nessa revelação de Deus aos homens, né? Essa revelação que Ele reservou um povo. E certamente, eu conheço eu conheço um irmão muito querido que tem deficiência, e ele crê no Senhor Jesus com todas as forças, e a gente não sabe esses mistérios, né? Tem pessoas que são totalmente incapazes. Agora, a gente precisa se focar no fato de que há uma graça tremenda de Deus, e a gente não pode dizer, nem afirmar totalmente uma coisa nem outra, né? De que essas pessoas vão para o inferno ou não vão para o inferno, né? Mas a gente tem que reconhecer a graça de Deus, que ainda é misteriosa para nós, gente, apesar de ter sido revelada muito abrangentemente no Evangelho. O Evangelho é a verdade necessária para a salvação, não nos falta nada para a salvação. Agora, a gente não vai entender com todas as palavras, né? E aí o que a gente tem falado, né, gente? Existe o curiositas e a estudiositas. Curiositas é aquela curiosidade, aquela de fofoca, né? Tu sabe da última de tal pessoa, né? Isso é uma curiosidade má. Isso aí é uma curiosidade que não provém de Deus. Mas existe a estudiositas, que é uma curiosidade boa, né? Quando eu leio a palavra e quero entender melhor. Quando eu leio livros e quero entender melhor. Entende? Então, que nós direcionemos a nossa curiosidade para aquilo que está revelado, que a gente ainda falta entender muito, eu digo por mim, né? Então, aí que a gente tem que se focar, eu creio, né? O Elvis tem mais alguma coisa? Não, João, pode prosseguir. Beleza. Algum irmão? Certo. Então, pontuando, gente, a lei natural no coração do homem o apta à condenação. É exatamente isso, gente. A lei natural no coração do homem, essa consciência torna o homem apto à condenação. De forma agora que ele não peca por ignorância. Ele peca porque ele ama pecar. Ele não pode dizer que foi tentação de Deus, né? Que nem vai dizer Tiago. Deus a ninguém tenta. É o homem mesmo que ama fazê-lo. A incoerência do arbítrio natural do homem. Olha só, a torpeza da depravação, às vezes de tal forma insiste com a consciência que não se ludibriando sobre uma falsa aparência de bem, ao contrário, côncia e deliberadamente. O homem ao mal se arroja. Ou seja, côncia e deliberadamente, com consciência, com vontade, ama fazê-lo. Essa consciência, ela com às vezes a aparência de bem. Olha aí o que Calvino vai nos dizer. Vou prosseguindo para ficar mais claro. Na verdade, nisto está a falta de conhecimento, que o homem se esquece dessa regra, que havia há pouco estabelecido como princípio universal, quando chega a um caso particular, ou por exemplo, né, essa questão da morte, né? O Calvino vai dizer exatamente isso. Poucas pessoas dizem que a morte não é algo ruim, que matar outra pessoa não é algo ruim. Mas quando um tirano, um sociopata, uma pessoa aí que está com vontades horríveis, comete esse ato, ou mesmo nós, levando a lei literalmente, como o Senhor Jesus nos disse, que nós matamos o irmão quando nós chamamos ele de tolo, nós estamos esquecendo dessa lei e dizendo, arrogando para nós uma falsa piedade. Ah não, mas é só um comentário, né? É só para a gente orar. Né? Aquelas mentiras de Satanás assim, para que a gente caia bem bonito. Então existe, gente, essa nossa falta de conhecimento. Então, gente, o princípio universal da lei pode ser esquecido? Essa pergunta é sim ou não.
basicamente. Sabe o que pode ser? Tá falando da lei natural? Acho que não. Então, Perfeito. Não pode ser esquecido, né? O homem não pode arrogar para si que ele esqueceu disso e pode dizer que ele está escusado do pecado, que ele é ignorante, né? Mas esse entendi. homem... Porque foi Deus que colocou, né? Perdão, não consegui entender, irmão. Não, é porque se foi Deus quem colocou, que isso tudo não dá para o homem dizer que ele não tem o que ele tirou. Isso, perfeito. Exatamente. Então, não dá para o homem dizer que esqueceu algo que o Senhor colocou e não tirou. Somos pecadores a tal ponto que fazemos descaso da lei universal para pecarmos. Nós colocamos essa lei de lado, fazemos descaso dela, ainda que a gente ache, ainda que a gente saiba que nós entendemos essa lei e temos ela no nosso coração, essa consciência, tá? Então a insuficiência humana ante o cumprimento da lei. Rapidamente aqui então, quando pois ouves que há no homem um juízo universal para discernir o bem e o mal, não penses ser o mesmo em todos os pontos sólido e íntegro. Então o Calvino está dizendo que essa lei, esse juízo universal, né, essa consciência universal para discernir o bem e o mal, não está em todos os homens da mesma forma. Vamos entender isso. Ou vamos entender como isso se trata. Se os corações dos homens foram imbuídos da distinção do justo e os do injusto apenas com a finalidade a que não pretestem a desculpa de ignorância, longe está de ser necessário que percebam a verdade em cada caso. Então o que o Calvino está dizendo é que a soberania de Deus não faz com que essa lei natural, o homem discirna todas as coisas. Não é nem esse propósito de Deus. Discernir a verdade em cada caso. Sempre que o ímpio discerne a verdade, é Deus agindo. Não é essa lei, essa consciência por vontade própria. Porque por vontade própria, o ser humano, ele não vai fazer aquilo que o Senhor quer para nós. Antes é mais do que bastante, até que ponto que lhes chegue o entendimento de que não podem tergiversar sem que, tendo a consciência incriminada por testemunha, comecem já agora a apavorar-se diante do tribunal de Deus. Então, só para eu dar a definição correta de tergiversar, eu vou pesquisar rapidinho que eu esqueci, que é exatamente virar de costas, né? Então, o homem não pode esquecer da lei de forma deliberada, sem a permissão de Deus, mas essa própria consciência, ela apavora o homem para o tribunal. Então, aí o que nós já falamos. Dirigindo então esse entendimento para os 10 mandamentos e verdadeiro culto. O Calvino então ele fala bastante dessa questão dos 10 mandamentos. Como eu falei, né, a lei natural, ela é uns poucos pontos de consciência daquilo que é a lei perfeita de Deus, que está bastante expressa nos 10 mandamentos, em resumo. Por certo que longe está a razão de alcançar aquelas coisas que são primordiais na primeira tábua do Decálogo, as quais dizem respeito à confiança em Deus, ao louvor da virtude e da justiça que se deve atribuir-lhe, a invocação de seu nome, a verdadeira observância do sábado. Gente, nos delongando um pouco nesse ponto, que é muito importante para nós cristãos, e de que essa primeira tábua, né, então, nós pegarmos Êxodo 20, a gente vai entender ali que no primeiro ponto está a nossa primeira tábua, né, que é o que o Calvino está dizendo aqui,
está a adoração perante Deus. Então, é o relacionamento de nós com Deus. Como isso acontece, né? O Senhor diz ali que nós não podemos ter outros deuses diante dele, que não podemos fazer imagem, né, de escultura tentando retratar ele, não podemos adorar essas imagens, não podemos tomar o nome de Deus em vão e, por fim, precisamos lembrar do dia de sábado. Então, essa é a nossa relação com Deus. Em especial, gente, essa observância do sábado, dois erros em que a história caiu, né? Os homens caem nesses erros, ou a pessoa acha que sábado é o sábado que nós temos, o 7º dia da semana, e aí esse dia é exclusivo e você não pode fazer ajudar o próximo ou etc, né? Como os fariseus faziam. Então é aquela coisa meio neopuritana, né? De que que nem o pastor, a gente estava conversando, ele falou, tem irmãos que, vários casos ele já observou de pessoas que estão lá no domingo e estão observando, né, o outro varrendo ali, né, e tá vendo, ele não está na presença de Deus, etc. Então, gente, o sábado é o dia de descanso, mas nós não podemos ser rudes, no sentido de que é algo, né, nós não podemos ajudar nossos irmãos, etc. Então esse é um erro que se caiu. Mas o outro também, não se falar muito desse sábado, dessa observância de sábado. A gente precisa estar na presença de Deus, descansando nele. E isso é muito mais verdadeiro na salvação agora. Nós já estamos no descanso de Deus. E existe um dia em que nós precisamos cultuar a Deus em congregação, que é o domingo, na nova revelação, na nova aliança, perdão. Na nova aliança, o Senhor está então no dia do Senhor, né? O Senhor ressurge. Então, o domingo é aquele dia de comemoração, é aquele descanso em que nós adoramos a Deus e colocamos nosso trabalho um pouco de lado, para que a gente preste verdadeiro culto a Deus. Gente, isso é importante para nós como cristãos, a gente vai falar um pouco mais disso ao longo dos nossos estudos. Em suma, gente, essa foi uma aplicação, mas em suma o que Calvino está dizendo é que não há como ter o verdadeiro culto a Deus se nós não olharmos para os 10 mandamentos e aí sermos iluminados pelo Espírito Santo. Os homens profanos querem adorar a Deus, ainda que sejam 100 vezes desviados de suas frivolidades. No entanto, sempre aí reincidem. Quando os homens profanos querem adorar a Deus, né? Ele diz, então, quando os homens profanos querem achar que estão adorando a Deus, eles, na verdade, reincidem sempre nos seus pecados, nas suas frivolidades. Não há um entendimento completo da lei, gente, sem o próprio Espírito Santo. Portanto, direi que a mente não consegue por si mesma ter entendimento, nem dar ouvidos às advertências que se sobressaia em algum discernimento profundo. Em se tratando dos preceitos da segunda tábua, né? Então agora da relação entre nós e o ser humano, entre nós uns com os outros, ela tem algo mais de entendimento, porque afinal abordam mais de perto a conservação da sociedade civil entre os homens. Se bem que mesmo aqui, às vezes se constata padecer de deficiências. Ora, a qualquer mentalidade de muito elevadas qualificações, é inteiramente absurdo suportar uma dominação iníqua e demasiado imperiosa, se simplesmente a puder alijar de alguma maneira. Nem é outro o alvitre da razão humana, que é marca do espírito servil e abjeto suportá-lo resignadamente. Por outro lado, repeti-la provém do coração de estirpe honrada, de nascimento livre. Gente, o Calvino está dizendo no final que essa relação entre nós e Deus, relação entre nós e o homem, que agora na segunda tábua, né, a partir aí, Êxodo 20, a partir do versículo 12, então, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não cobiçarás e honra teu pai e tua mãe,
a relação entre nós e o homem como Deus intentou para a sociedade civil. Agora, o homem não pode entender isso se não proceder de um coração de estirpe honrada, de um nascimento livre, de um coração que é regenerado. E aí, no entanto, em nossa observância geral da lei, a imposição da concupiscência nos escapa totalmente à perfeita compreensão. Pois o homem natural não se deixa conduzir ao ponto de reconhecer as mazelas de suas vis paixões. Sufocada lhe é a luz da natureza antes que chegue a primeira entrada desse abismo. Gente, a gente vai mais uns 10 minutinhos só. Nós começamos um pouco tarde. Mas, em suma, aqui, o que Calvino está dizendo é que essa luz que aparece ao homem, o homem mesmo sufoca pelo seu entendimento. A vontade do homem e a razão do homem estão corrompidas de tal forma crassa, né, como ele vai dizer, profunda, que esses sinais mais crassos, porém, reputam por nada os desejos depravados que afagam a mente de forma cariciosa. Então, gente, esses desejos depravados que estão no homem, eles estão na mente e na volição do homem, de tal forma que o homem, ele até tem essa consciência, mas ele prefere pecar. Então, aí a gente entende que é algo muito mais perigoso, algo muito mais intenso, essa questão do pecado. Ela é uma volição, uma vontade, é uma razão que, apesar de ter acesso a uma consciência mais ou menos correta, ela prefere não entender e pecar. Vamos... Então, o homem tem capacidade de obedecer à lei? Também, né? Meio sim ou não essa resposta. Ficou claro isso? O homem por si só, somente pelo Espírito, somente com o coração regenerado. Muito bem. Não sei se vocês ouviram aqui o pai e a mãe falarem então que não, a menos que o Espírito toque, né? É exatamente isso, o homem não tem capacidade de obedecer à lei. A lei natural não torna o homem capaz de obedecer à lei. Então, 2 pontos dessa lei natural é que ela torna o homem, então, não ignorante, né? Torna o homem apto à condenação, que agora ele não pode mais arrogar ignorância, né? Dizer que ele é ignorante, mas também nós somos pecadores a tal ponto que fazemos descaso dessa lei e que nós não somos capazes dessa lei, de obedecer à lei perfeita, né? Então, só distinguindo aqui, eu não coloquei a lei universal em contraste com a lei de Deus. Nós não somos capazes de obedecer à lei de Deus. Embora hora ou outra, por providência e graça comum de Deus, nós já abordamos um pouco disso, nós não podemos dizer que os homens, hora ou outra, dão uma acertada. Mas a iluminação do Espírito é a condição de bom entendimento da verdade de Deus. Gostaria que o irmão lesse para nós. Tu mesmo ordenaste os teus preceitos, para que sejam fielmente obedecidos. Quem dera fossem firmados os meus caminhos na obediência aos teus decretos. Desculpe que eu estava tomando água. Muito obrigado, Elvis. Então, nesse salmo, o Davi, ele diz exatamente que nós não conseguimos obedecer à lei. E aí é essa a constante na nossa vida como crentes. Nós, hora ou outra, pecamos e somos confrontados com essa progressiva santificação e o nosso próprio homem interior. Se é sempre mal tudo quanto o nosso entendimento concebe, não, então essa suposição, né, de que isso não tornaria esse entendimento então de que o homem é pecador
não possibilitaria o agir de Deus. Não é isso, né? Antes da conversão do homem, o homem não pode obedecer a Deus, mas ele pode ser iluminado pelo Espírito. Como nós dissemos nas últimas aulas, se houve uma queda, pode haver uma redenção. Houve uma queda histórica, pode haver uma redenção histórica. Olha só, se é sempre mal tudo quanto nosso entendimento concebe, cogita, sanciona, empreende, como nos vem à mente sancionar o que é aprazível a Deus, a quem unicamente a santidade e a justiça são aceitas? Não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do conhecimento de Deus em toda sabedoria e entendimento espiritual, para que andeis dignamente diante de Deus. Diz Colossenses 1, 9 e 10. Calvino comenta dizendo que, quantas vezes, porém, ele faz disso um benefício, a saber que devemos lembrar que, ao mesmo tempo, que ele está ao mesmo tempo testificando que isso não está posto na capacidade do homem. Não está posto essa sabedoria, esse entendimento, esse conhecimento de Deus. Mas as Escrituras não ensinam que são as nossas mentes iluminadas em apenas um dia. Há uma progressividade, irmãos, da revelação, da santificação, perdão, em nós. E aí, vez por outra, nós somos confrontados com a palavra de Deus em vários aspectos. E nós precisamos decidir como nós vamos proceder. E o Espírito nos ilumina para que nós possamos obedecê-lo. É o Espírito Santo que santifica e ilumina progressivamente o crente. O que deve estar claro até aqui? Se não estiver, peço que os irmãos desativem aí. Não é só o entendimento que é deficiente, mas também a vontade. Então, aqui, né, Calvino só complementando os pontos, nós vamos direto ao ponto de que a verdade ou a vontade só pode querer o genuíno bem através do Espírito. Nós vamos findando por aqui, gente, dizendo que o Senhor Jesus resolveu revelar a sua vontade a um povo. Ele revelou a sua palavra e, por fim, ele morreu por nós para restaurar aquela queda histórica. E agora nós temos uma redenção histórica. De fato, se aceitarmos que os homens sem a graça, no entanto, têm alguns impulsos para o bem, ainda que insignificantes, que resposta daremos ao apóstolo que nega sermos idôneos para pensarmos sequer algo? Que replicaremos ao Senhor que sentencia por intermédio de Moisés que somente má é toda a imaginação do coração humano? As Escrituras, hora após hora, elas nos exortam dizendo que o ser humano não pode obedecer a Deus. Então não é bíblica a concepção, gente, de que a gente tem alguma capacidade de obedecer a Deus. Não temos. Calvino provou aí por A mais B nas Escrituras e nas sabedoria popular que nós não temos capacidade de obedecer a Deus. Se aceitarmos que os homens sem a graça, no entanto, têm alguns... isso aqui eu já li, perdão. Como diz em João 8,34, quem comete pecado é escravo do pecado. Nós somos escravos do pecado, somos naturalmente pecadores e, portanto, somos mantidos debaixo do jugo do pecado. Apenas o Espírito pode regenerar o homem a tal ponto de ele ser convertido. Nada há no homem que possa o iluminar. É por isso que a semelhança daquela alegoria da caverna, a gente falou, eu acho, um pouco dela, mas eu quero só expandir um pouco o nosso entendimento, de que agora nós temos uma revelação de que o homem pode ir para a luz e ver o mundo conforme ele é. O Platão escreveu assim, devemos assimilar o mundo que aprendemos pela vista. Só eu dizer um pouco antes. A alegoria da caverna, não sei se todos conhecem. Então, alguns homens estavam dentro de uma caverna, olhando para o próprio muro da caverna, contra a luz do sol. Então a luz estava sobre as costas desses homens.
e eles viam um pouco da luz, um pouco da sombra de alguns objetos que passavam, né, alguns homens que passavam, etc. E eles diziam que aqueles objetos que passavam ali eram algumas coisas, inventavam, né, dizendo que tal coisa era Deus tal, e etc. Bem como nós vemos aí o mau entendimento da natureza que os homens veem na criação. Mas, quando o homem, então, é iluminado, né? Então a luz do fogo existia, ele coloca um fogo, mas pode ser só a ação do sol mesmo. Esse sol que bate ali, então, dá um entendimento errado dos homens. Mas aí eles saem dessa caverna. Eu não vou ler essa citação porque é muito longa. Então, gente, o Doivre diz que essa visão, como a gente estava dizendo, da alma imaterial e alma material, né, do homem, em contraste com o que a gente tem dito agora da razão e intelecto e vontade, né, que é a visão correta, foi de fato tomada da filosofia grega, a qual buscou o centro de nossa existência humana na razão, no intelecto. Mas nessa imagem do homem, em sua totalidade, não havia espaço para o centro real, o centro religioso da nossa existência, o qual nas Escrituras é chamado de coração, a raiz espiritual de todas as manifestações temporais de nossa vida. Essa imagem tradicional do homem foi construída a partir do tema central da palavra revelação, a criação, a queda no pecado e a redenção por meio de Jesus Cristo, na comunhão do Espírito Santo. Aquilo que os gregos e outras sabedorias populares buscavam, essa verdade não pode ser tida através de uma alma material e imaterial, na qual a degustação ou a contemplação da natureza pode alcançar Deus. Não pode. Nós só podemos ser iluminados através do Espírito Santo. Esse é o próprio centro da revelação divina. E somente ele pode revelar a verdadeira raiz e centro da vida humana. Ele é a única chave para o verdadeiro autoconhecimento em sua dependência do verdadeiro conhecimento de Deus. E é também o justo ou juiz único de ambas as visões, teológica e filosófica do homem. Essa é a verdadeira concepção do homem, então vai dizer o Doivre. De fato, o homem então, muito grande, a realidade é muito grande em todas as esferas para que a gente diminua ela. O Doivre fala isso vez após outra, de que nós não podemos achar que a realidade é pouca, de que ela é pequena. O Espírito Santo também nos ilumina então nessa realidade. Agora a gente tem a capacidade em todas as esferas obedecer a Deus. Mas essa compreensão, ela não é dada apenas àquelas pessoas que são eruditas, mas àquelas que têm sabedoria. E Deus dá sabedoria tanto aos simples quanto aos doutos. E essa sabedoria que o Espírito Santo nos dá, nos leva, nos impulsiona a conhecer e buscar mais do conhecimento das Escrituras. E aí o Doivre termina dizendo que Deus não fala a teólogos, filósofos e cientistas, mas a pecadores perdidos em si mesmos, feitos seus filhos pela operação do Espírito Santo em seus corações. Nesse sentido central e radical, a palavra de Deus, penetrando na raiz de nosso ser, tem que se tornar o motivo-poder central do todo da vida cristã, na ordem temporal, com sua rica diversidade de aspectos, tarefas e esferas ocupacionais. Gente, a gente finda dizendo que o Senhor Jesus nos salvou. E isso nos fez entender que nós vemos a luz agora verdadeira. Nós estamos saindo da caverna, como diz a alegoria de Platão, e nós estamos vendo a luz verdadeira. E assim, essa luz também ilumina toda a realidade. Como diz o salmista, em tua luz vemos a luz, em Salmo 36, 9. E aí, essa revelação nos leva a obedecer a Deus em todas as nossas esferas.
e a ver a verdade de Deus iluminando toda a vida humana. Porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Ela nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta era presente, enquanto aguardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação de nosso Senhor Deus e Salvador Jesus Cristo. Ele se entregou por nós, a fim de nos remir de toda a maldade e purificar para si mesmo um povo particularmente seu, dedicado à prática de boas obras. Então, gente, nós só podemos ter essa revelação, essa salvação através de Cristo, que foi nos revelada através de Jesus, que é a palavra encarnada. Ele então se entregou a nós para nos remir, e agora nós podemos ser o povo seu. E aí sim, a gente pode praticar boas obras, mas como resultado de uma salvação mais profunda, uma salvação do coração, que é no coração que havia o problema do ser humano. Eu não consegui colocar as perguntas aqui. Gente, toda essa nossa caminhada até aqui ficou bem compreendida? Como ocorre então essa salvação? Ela é meramente uma acumulação de conhecimento ou uma contemplação da natureza? Quem nos ilumina para entender isso? Deus e o Espírito Santo, né? Muito bem. Perfeito. Ficou claro então isso, gente? Tá bem até aqui, Elvis? Tua dúvida foi esclarecida? Sim, tudo bem. Tem mais alguma dúvida? Por hora acho que não. Mais algum irmão queria comentar alguma coisa? Então, gente, a gente vai findando por aqui, compreendendo que é pela salvação que foi revelada através das Escrituras pelo Espírito Santo. Gostaria de pedir para que a irmã Bruna fizesse uma oração por nós. Amém? Senhor Deus, Pai amado, obrigada por este momento que estamos em comunhão com os nossos irmãos, mesmo cada um em sua casa, Senhor. Continue abençoando o João, capacitando ele, ó Pai, para trazer os estudos para a gente, Senhor. Que à noite possamos também ter um culto abençoado. Toca nos nossos corações, ó Pai, para que a gente receba a palavra da melhor maneira, Senhor. Da maneira como Tu queres que a gente receba, Senhor. Abençoe nosso domingo também, ó Pai. Assim eu oro agradecida por tudo que Tu tens feito nas nossas vidas. Em nome de Jesus, amém. Amém. Também para a Sofia. Muito obrigado, gente, pela presença de vocês. Um bom culto. Desculpa que a gente passou do horário, que nós começamos tarde hoje. E pra você, Deus abençoe o domingo de vocês, gente. Abraço. Abraço. Tchau, gente. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Deus abençoe. Tchau.